Leia a Bíblia em um ano. Dia 50. Números capítulos 29 a 31. As ofertas da festa do Ano Novo. E Yahvé deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, convocareis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Será para vós o dia das aclamações, dia do toque do chofar, em que se soareis vossas trombetas em todo o arraial. Oferecereis em holocausto, que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos sem defeito. Sua oblação de flor de farinha amassada com o melhor azeite de olivas será de 3 quilos para o novilho, e de 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada carneirinho. E um bode expiatório em sacrifício pelas ofensas e pecados, a fim de que se realize o rito de expiação por vosso povo, por todo o povo. Isso além da oferta, que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com as oferendas de cereal, e além dos holocaustos perpétuos, queimado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais e suas correspondentes libações, ofertas derramadas de vinho, de acordo com o estatuto em perfume muito agradável, como oferenda queimada a Yahvé. As ofertas do dia do perdão. No 7º dia do último mês, tereis uma Assembleia Santa. Jejuareis e não realizareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahvé, que produz aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam nenhum defeito. Sua oblação preparada com a melhor farinha de trigo misturada ao fino azeite de olivas será de 3 quilos para o touro novo e 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode expiatório pelos erros e pecados. Isso além do bode expiatório que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado diariamente com o holocausto, junto com as suas oblações, as ofertas de cereais e as libações, as ofertas de vinho derramado correspondentes. As ofertas da festa das tendas. No 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa, e não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. E durante 7 dias celebrarei a festa de Yahvé. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada em aroma agradável ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, impecáveis e sem defeito. Suas oblações em flor de farinha de trigo amassada com o melhor azeite de olivas serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros, e de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo. Isso além do sacrifício completamente queimado, consagrado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais, e a libação, oferta do vinho derramado, que o acompanha. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com todas as prescrições, segundo o número de touros novos e carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para tirar o pecado do povo. Assim, além do holocausto perpétuo e da oblação das suas libações.
No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes realizadas em conformidade com o estatuto de acordo com o número de novilhos e carneiros e cordeiros. O bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo da oblação e da libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano sem máculas, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula e perfeitos. As oblações e libações correspondentes, feitas em conformidade com as determinações, segundo o número de novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula e perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas em conformidade com os estatutos, segundo o número de novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula e perfeitos. As oblações e libações correspondentes realizadas de acordo com as prescrições, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No oitavo dia, proclamareis a vossa Assembleia Santa. Neste dia não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Oferecereis sacrifícios de um holocausto que será completamente queimado e produza aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas em conformidade com o estatuto, de acordo com os números dos novilhos, carneiros e cordeiros. E um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Porquanto isso é o que oferecereis a Yahvé nas vossas solenidades, além das vossas oferendas por causa dos votos que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, e dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. Assim Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que Yahvé lhe havia ordenado. Leis sobre promessas e votos, capítulo 30. Falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel: Eis que Yahvé ordena: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor e obrigar-se por juramento ou ao cumprir a promessa formal, não poderá violar a sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, isso deverá ser executado. Se uma mulher fizer um voto a Yahvé ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa de seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não deixou cumprir o que prometera. Se a moça se casar depois de se comprometer a um voto, ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, a seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou
permanecerão válidos e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo desse fato seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo, e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada. O Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido, e exigido será o seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer voto e empenhar a sua palavra por juramento ou um compromisso, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir a cumprir a promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será o seu total cumprimento. Contudo, se o marido anular assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas saíram de seus lábios manterá válido. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Aleluia. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue a sua mulher a jejuar ou humilhar-se. Entretanto, se o marido não a orientar a respeito desse compromisso, assumido por ela até o dia seguinte, após ter tomado conhecimento desse fato, com esse gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas, pelos quais empenhou sua palavra. Assim o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito sobre o ocorrido. Se, contudo, o marido anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte da sua mulher. São estes os estatutos e ordenanças que Yahvé ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre marido e mulher e entre um pai e uma filha moça, que ainda vive sob a responsabilidade de sua casa paterna. A Guerra Santa contra os Midianitas, capítulo 31. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos Midianitas, pelo mal que eles fizeram aos israelitas. Depois dessa batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada um das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo, e Moisés enviou-os à batalha, 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Rebã. Da mesma forma mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças, e tomaram como despojo da guerra todos os rebanhos e os bens de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo que havia capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos, todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O retorno do exército de Israel. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas,
que voltaram dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno. No caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino e matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida, senão as meninas e as moças virgens. Elas os pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado em um cadáver. Tereis de vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as vossas roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra e todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam à guerra, dizendo: esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Divisão dos despojos de guerra. Então o Senhor disse a Moisés: com Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das tribos dos pais da congregação, faz a contagem dos despojos da guerra e dos cativos, tanto os homens quanto os animais. Dividirás, portanto, os despojos, metade entre combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor ao Senhor, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos, ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros, e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Da maneira que pertence aos filhos de Israel, tomarás cada um 50, tanto de pessoas como de gado, de jumento, de ovelhas e de todos os animais, e darás aos levitas, que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675.000 ovelhas e cabras, e um monte de 72 cabeças de bois e vacas, a soma de 61.000 jumentos e o total de 32 mulheres virgens. A metade de tudo isso foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Das 36.000 cabeças de gado, tributo separado ao Senhor foi 72. De 30.500 jumentos, o tributo ao Senhor foi de 61 animais. Das 16 virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. A outra metade permanece ao povo de Israel. Moisés separou parte para os guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, 337.000 ovelhas e cabras, e um montante de 36 cabeças de bois e gados, e um total de 30.500 jumentos e 16.000 pessoas, conforme as orientações do Senhor, da metade que pertence ao povo. Moisés tomou um de cada 50,
tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas, que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. As ofertas dos oficiais militares. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões das companhias, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens. Não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um em uma oferenda a Yahvé. Aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam delas aquela quantidade de ouro e todas as demais joias. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojo para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote recolheram o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que tornasse no memorial dos filhos de Israel diante do Senhor, Yahvé.